Vamos lá, pessoal, nessa aula a gente vai conversar sobre taxa spot, que é a mesma coisa que taxa à vista, e taxa forward, que é a mesma coisa que taxa a termo, tá certo? Essa é uma matéria que cai muito nas provas do CFP, então você precisa conhecer legal. Não é complicado desde que você entenda o racional por trás das contas, tá bom? Então, vem comigo, vamos que vamos. Vamos começar conceituando taxa spot. Taxa spot é taxa à vista, portanto, é uma taxa que reflete uma operação que vai começar na data zero, na data de hoje, legal? Então, um exemplo, você vai comprar uma LTN, tá uma taxa lá de 5,25 ao ano, com vencimento para 2 anos. Então, é uma taxa spot de 0 a 2 anos a 5,25 ao ano. Imagina que você possa comprar uma LTN com vencimento de 1 ano. E você olha lá, está 5% ao ano. Beleza, então a taxa spot de 1 ano, data 0 até a data 1, está 5% ao ano. Ou seja, taxa spot, taxa à vista, sempre começa na data 0. É uma operação que você vai fechar hoje, já começa a valer a operação até dado o vencimento. Isso é taxa spot. Beleza? Muito bem. Vamos falar agora então da taxa forward, da taxa a termo. Uma taxa a termo é uma taxa que começa, né? Ou seja, uma operação que vai começar não na data 0, mas numa data futura, tá certo? Então, por exemplo, é como se a gente estivesse fechando uma operação para começar no ano 1 e ela vai valer do ano 1 para o ano 2. Então, ela começa a valer no que vem e vai para o ano 2, tá certo? Essa é uma operação a termo, então a taxa a termo seria isso. Agora, o que acontece? Normalmente, a gente tem o cálculo dessas taxas a termo, mesmo sem ter a operação em si. Deixa eu explicar o contexto para você. Imagina o seguinte, imagina que, como eu falei no exemplo anterior, a gente tem uma operação de 2 anos, né? Spot, operação à vista, com uma taxa de 5,25% ao ano, tá vendo? Nos próximos 2 anos, 5,25% ao ano, num período de 2 anos vai dar 10, alguma coisa, tá certo? E a operação de 1 ano, operação spot de 1 ano, começando na data 0 e indo até a data 1, ela tem uma taxa de 5% ao ano. Legal? A partir desses dados, dá para a gente entender qual é a taxa termo do ano 1 até o ano 2. É a taxa que acontece bem aqui, ó, tá vendo? Nesses momentos aqui, do ano 1 até o ano 2. Pensa comigo, você aplica os seus recursos e eles estão rendendo, você aplica os seus recursos na operação de 2 anos. E eles estão rendendo 5,25, 5,25, 5,25. Então, durante os 2 anos, dá 5,25 ao ano. Compara isso com a operação de 1 ano. Você aplica 5% ao ano, então o primeiro ano dá 5%. Bom, se no primeiro ano dá 5%, para a gente chegar a 5,25 ao ano no prazo de 2 anos, ou seja, esse prazo inteiro aqui, isso quer dizer que do ano 1 ao ano 2, a gente teve uma taxa superior a 5,25, porque aí da data 0 à data 1 ficamos em 5%, da data 1 à data 2 ficamos em algo como 5,5%, aí na média a gente teve um rendimento de 5,25 da data 0 até a data 2. Essa que é a ideia. Como é que a gente transforma isso em cálculo de verdade? Como que você vai ter que fazer lá na prova? Da seguinte forma. Então, primeira coisa, a gente tem que levar tudo para taxas ao período. Então, qual é a taxa spot de 2 anos? Pega os 5,25, tá certo? Que é ao ano, e eleva a 2 para chegar numa taxa de 2 anos. Então, num período de 2 anos, você vai chegar em 10,78. Quando eu digo eleva, não é pegar 5,25 elevado a 2. É 1 mais 0,525 elevado a 2 menos 1. Lembra como fazia a transformação de taxa? Então, a gente chega em 10,78 nesse período de 2 anos. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro aplicado na data 0 por 2 anos, naquela operação a 5,25 ao ano, vai dar 10,78 no período de 2 anos. Beleza? Muito bem. Se você tivesse aplicado só por 1 ano, você teria ganho 5% ao ano, tá certo? Então, olha só, você tem aí 10,78 no período inteiro, 5% no primeiro ano. Qual que vai ser a taxa do segundo ano, do período 1 até o período 2? É uma decomposição de taxas. Eu mato você se você pegar lá o 10,78 e subtrair 5%, chegando em 5,78. Posso fazer isso? Não posso, de jeito nenhum, tá certo? Tem que fazer uma decomposição de taxas, que é aquilo que a gente chamava de fórmula de Fischer, lembra? Então, na prática, como é que a gente faz isso? Né? A gente vai pegar, então, a taxa cheia, né? Qual que é a taxa cheia? 10,78. Então, pega lá o fator 1 mais 0,1078 e a gente vai dividir pela taxa do primeiro ano, pelo fator do primeiro ano, 1 mais 0,05. E aí coloca o menos 1. Era aquela fórmula de Fischer
que a gente já viu numa outra aula, quando a gente falava de taxa real, taxa nominal, lembra disso? Muito bem. Aí a gente chegará, né, a uma taxa de 5,50% do ano 1 ao ano 2. Essa é a taxa termo do ano 1 ao ano 2, a taxa forward do ano 1 ao ano 2. Quando a gente fala em taxa termo, taxa forward, sempre tem que estar estabelecido o período. Pode ser do ano 3 ao ano 7, pode ser do mês 4 ao mês 7, pode ser do ano 2 ao ano 4 e assim por diante, tá? Então, taxa forward tem que explicar qual que é a data inicial, qual que é a data final. Legal? Então, chegamos aí nos 5,50%. E isso aqui, como já é a taxa do ano 1 ao ano 2, a gente pode dizer que ela também é a taxa ao ano, tá certo? 5,50% ao ano. Então, fechando, né? Fazendo um wrap-up desse treco todo. Taxa spot começa na data zero, taxa termo ou forward vai começar numa data futura e termina numa data mais avançada ainda, tá certo? O modo de calcular é sempre compondo ou decompondo taxas, como estava nesse exemplo aqui. Não deixa de fazer os exercícios que tem nessa aula, capricha, porque normalmente uma questão como essa cai na prova, beleza? Valeu, grande abraço!